Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Redes Ficta, né? Como eu disse, a gente vai ter dois essa semana, esse mais breve, espero, que é justamente um conversa, né? Faz tempo que eu não faço um conversa e vai ter um em breve sobre tradução também, um material muito interessante que eu traduzi ano passado, início desse ano, mas esse especificamente vai ser sobre um novo livro da Rafus Press, né? Que está, na verdade, um relançamento, que é justamente este aqui, Lanterns of the Old Night, não é? Meu livro de estreia de contos, minha coletânea de estreia de contos. Não foi meu livro de estreia, não foi minha publicação de estreia, mas foi minha estreia como contista, não é? E isso lá no distante ano de, só confirmar aqui no outro material que meio que complementa, veio um pouquinho, alguns meses antes, no distante ano de 2015. Já passou então de 10 anos, se bem que eu acho que ele saiu em 2016, não é 2015, mas 2016 saiu o Lanterns, 10 anos, 10 a 11 anos, né, aproximadamente, e está sendo relançado pela Rafus Press, não é? Uma edição bastante simples, né, assim, ela só tem essas dimensões um pouco mais alongadas, né? 2016. Demorou alguns meses entre a publicação do primeiro conto, né, retirado deste livro aqui, e a publicação. 10 anos, então. Faz 10 anos. Em comemoração aos 10 anos, a gente está relançando a edição que tenta, não obviamente, se aproximar da edição original, que é linda. Eu vou comentar um pouco dela também. Mas, enfim, trazer de volta, né, essa edição, né, que foi a minha estreia como contista, e aqui nessa edição aqui tem todos os 5 contos originais, uma introdução nova, que fiz recentemente, 2 contos inéditos e um conto que saiu numa outra coletânea que eu também vou comentar daqui a pouco. A ideia aqui é que, assim, como em breve teremos aí o curso, a oficina de criação narrativa, a ideia é conversar um pouco a respeito de como funciona o processo de criação narrativa para além da execução, né? A execução é você simplesmente sentar e começar a escrever, parar, voltar a escrever depois de um tempo, parar, retomar muito tempo depois, corrigir. Essa é a operatividade, né? A parte operacional do processo de escrita e do processo de criação. É muito necessário, mas também existem outros processos. A gente vai abordar um pouco isso no curso, né? Embora a gente vá tratar da ideia estrutural, né, digamos, de narrativa. Mas aqui eu vou tratar especificamente desses outros processos, que são muito interessantes, não é? Você precisa, para escrever, você precisa de disposição, de ânimo, de vontade e principalmente foco, né? E isso não é uma coisa treinável. É treinável, de certa forma, mas é muito mais dependente da sua vontade. Se você quer fazer alguma coisa diferente, se você quer criar uma obra literária, etc. Então, para, digamos assim, ter uma noção, vamos falar um pouco da gênese desse livro aqui, do Lanterns, né? Esse aqui é o New Lanterns of Old Night. Eu gostei dessa oposição na própria frase, né? Mas o original chamava Lanterns of Old Night. O título foi uma sugestão do editor, né, o D'Anghetto, né, que é o editor romeno da Monte Abraxas. E, na verdade, o contato começou muito antes, né? Na verdade, eu comecei a entrar em contato com autores e editores como o Ray Russell, da Tartarus, o Red Oliver, né? Vai ter uma entrevista com ele no livro, né? Que está em montagem, que é o processo lento, tem que fazer sozinho. E são vários tradutores, é bem complexo, né? Mas vai ter, a introdução já está pronta, né? Mas vai ter por assim dizer, a entrevista que eu fiz em 2012 com o Red Oliver, né? Mais ou menos de alguns contos ali, eu até toco, né? Falo, menciono os contos e tal. Mas eu comecei a entrar em contato com esses autores por um motivo. Eu, nesse período de 2012, 2013, estava realizando o meu pós-doutorado, que foi a tradução e o estudo crítico do livro Atrocity Exhibition, do J.G. Ballard, o J.G. Ballard, né? James Graham Ballard.
E esse material eu, inclusive, me foi possível dentro, né, do escopo da bolsa um estágio na Brunel University em Londres, né, e por extensão na British Library, estudando os manuscritos e, enfim, material, né, doado pela família do Ballard, que tinha falecido em 2004, enfim, no início dos anos 2000 ele faleceu, e o material dele recém tinha chegado, né, no, na British Library e estava disponível para quem quisesse. Eu acho que foi um dos primeiros, né, talvez o primeiro a ter acesso a esse material. Fiz a tradução, escrevi muita coisa, mas nesse período também, por conta da maneira como foi montado a Atrocity Exhibition, eu comentei isso já também num conversa sobre tradução que eu falo desse estudo que eu fiz, né? O processo de montagem foi bastante fragmentado, né, do livro, porque o livro é fragmentado, de natureza fragmentada, e uma parte desse material foi publicado das mais diversas formas, em fanzine, em revista de think tank conservador, ele conseguiu enfiar isso não sei como, enfim. É um experimento interessante, né, essas provocações que ele fazia em termos editoriais, que só durou esse livro, né, depois ele entrou no sistema mais comum, não que os outros livros também não sejam interessantes nos anos 70, mas assim, eu estava estudando, então comecei a me aprofundar em editoras independentes do período e as que persistiram. E assim, essa articulação do escritor independente e das editoras independentes, né? Foi nisso que eu encontrei o Robert Aickman e por aí foi, né, em 2012, né? E nesse processo eu tive digamos assim, uma referência muito forte, que era minha plataforma de consultas, né? Inclusive para combinar entrevista e conversar, primeiro contato com alguns desses escritores e editores, que era como um fórum online. Isso é coisa jurássica, né? É engraçado que a internet ela mudou tanto em 10, 15, 20 anos, que certos hábitos que nós tínhamos em 2005, no início da internet, da expansão da internet no Brasil, que foi por conta disso, né? Nos anos 2000, porque antes era uma coisa super nichada, super limitada e complicadíssima de usar, né? Além de cara, por isso nichada, né? Mas a primeira grande expansão foi nos anos 2000, e uma coisa que se usava muito nessa época pré-redes sociais, que as redes sociais começaram também a entrar no jogo por volta do final dos anos 2010, né? Na verdade, no final dos anos 2000, eram os fóruns online, né? E o fórum servia para você aglutinar pessoas com interesses comuns, mais ou menos como uma rede social faz. Só que eram interesses mesmo. As pessoas conversavam em torno dos interesses que elas tinham. E aí você tinha subfóruns, você tinha, enfim, eu estava em vários. Eu me lembro que estava no fórum, por exemplo, do escritor Warren Ellis, bem antes de ele ser cancelado, né? Ele tinha um fórum online dele, né? E ele entendeu, eu conversava com ele até, muito de vez em quando, mas umas 2 ou 3 referências que eu enviei para o fórum, ele gostou muito e me agradeceu. Então isso era meio comum, e era uma forma muito mais interessante, democrática, mas que não teve futuro. Sei lá, é igual o praxinoscópio, né? Eu gostaria muito que virasse um brinquedo popular e todo mundo tivesse, mas não teve futuro. E o fórum também não, né? E mais o Thomas Ligori Online, que é o fórum do escritor Thomas Ligori, não tem ideia de quem administra, não é o Ligori, óbvio. Ele deve ter 200 secretárias, não tantas, mas deve ter secretária e agente, eu sei bem que tem. E esse fórum era sensacional, porque, por exemplo, o Ligori, ele publicou uma parte do A Conspiracy Against Human Race, que é o tratado antinatalista dele, ensaio, né? Não é também um tratado. O ensaio antinatalista dele, ele publicou partes na revista do Nick Land, chamava Collapse, publicada lá em Hong Kong, onde mora o Nick Land, né? Se vocês tiverem curiosidade de saber quem é Nick Land, busquem, não vou entrar muito, porque vai desviar muito o assunto do tema aqui no nosso episódio. E antes de publicar, como livro,
e na revista do Nick Land ele publicou, tenho certeza que essa parte, eu não cheguei a ver esse material, mas tinha um burburinho no fórum sobre isso, um ano antes, acho, de eu entrar, ele publicou esse material para os membros do fórum. Então era uma coisa muito até democrática e era interessante porque você tinha acesso ao autor, ao editor e tal. Existe isso hoje, mais ou menos, né? E as redes sociais não substituíram à perfeição o que era o fórum. Enfim, no fórum tinham várias comunidades e eu comecei a entrar em contato então com os autores e escritores. E nessa eu conheci o Dan Guetto, que é o editor da Monte Abraxas. Na época ele começou a fazer coletâneas de livros, assim, coletâneas temáticas. Antes ele fazia mais homenagens, como a Rafos faz hoje. Então ele homenageou o Bulgakov, né, Mikhail Bulgakov, ele homenageou o Bruno Schulz, tem uma outra homenagem da Tartarus, deixa eu ver, tem mais uma que eu não lembro agora. Meyrink, Gustav Meyrink. Eram autores assim, que tinham homenagens, excelentes aliás, né? Mas ele resolveu fazer uma coisa diferente nessa época, né? Eu entrei em contato com ele, ele não quis dar entrevista, diferente do Ray Russell e de alguns outros autores que eu já estava entrevistando, como o próprio Red Oliver. Mas eu comecei a entrar em contato com os mail list, né, da editora dele. Ele tinha um site na época até desatualizado e péssimo para você se orientar, mas tinha. E eu comecei então a conversar um pouco com ele e aí surgiu um edital da Monte Abraxas da primeira coletânea que não seria uma homenagem, que é essa aqui, né, The Gift of Cosmos Comet. Essa capa é sensacional, de um artista russo, né? Eu esqueci o nome do artista. Aqui, The Gift of Cosmos Comet. Ele abriu o edital, eu mandei, eu achei interessante, como eu estava já desenvolvendo digamos assim, os cursos, né, que eu estava dando na Unicamp e desenvolvendo a ideia de uma análise literária combinada com a possibilidade de criação literária, né, interpretação e criação próximas, nada mais justo que eu mesmo criar, né? Aí eu me baseei na vida do revolucionário Louis Auguste Blanqui, né, Louis Auguste Blanqui, que foi uma grande inspiração de duas figuras intelectuais antagônicas, né, Walter Benjamin, antagônico em todos os sentidos. Em quase todos, mas em vários. Walter Benjamin e Jorge Luis Borges. Né? Os dois resgataram o Blanqui em textos dos anos 30, ninguém nunca ouviu falar desse. Aliás, não sei nem onde que o Borges conseguiu o livro, né? Provavelmente no mesmo lugar que o Benjamin, né? Perdido lá no meio da Biblioteca Nacional Francesa. Né? E eu achei fascinante esse livro, né? Eternidade pelos Astros. Achei sensacional a vida do próprio Blanqui e resolvi escrever sobre ele e o conto saiu aqui, nessa coletânea. Foi a minha primeira publicação como ficcionista, em 2015. Quer dizer, final de 2015, né? Isso para mim, foi incrível, assim, né? Tive muita ajuda, evidentemente, né? O inglês ainda era... Eu estava lutava um pouco com o idioma, né? Ler era muito mais fácil do que escrever, mas eu consegui participar com autores que eu já admirava na época, né? Como o André Okondo, o Quentin S. Crisp, o John Howard, né? Que sempre vive aparecendo aqui em traduções da Rafos, né? E por aí vai, não é? O Joseph Dawson, Jonathan Wood, também estava aqui, e tantos outros, né? O Damian Murphy e tudo mais. Então foi aqui que eu comecei. E depois que eu publiquei aqui, eu cheguei a publicar também um ensaio no Booklore, que foi um dos primeiros livros da Zagava. Ajudei, aliás, o Jonas, né? Em uma parte da montagem, da organização, não exatamente da organização, mas da montagem do contato e tal do livro. Booklore, que é uma coletânea de artistas, autores e tal, comentando seus livros favoritos, livros marcantes, etc. E eu escrevi também um ensaio, Spectral People, né? E logo depois do Booklore, no mesmo ano,
o Dan me convidou para fazer uma coletânea, se eu tinha outros contos e tudo mais. E eu, obviamente, não tinha. O único que eu tinha era o Extinction in Book. Novamente, uma sugestão de título do Dan. Eu tenho um sério problema com títulos, né? Meu título era muito mais simples, que é aquela ideia de ciclo de retorno em inglês, que é recurring, né? Então, o nome de um disco de uma banda, né? Esqueci o nome da banda, né? Uma banda de guitar, né? Uma guitar band inglesa, né? Recurring, Spaceman 3. E ele falou que não. É um título muito bland, né? Então ele me ofereceu a ideia de Extinction, trabalhar com Extinction. E aí a gente foi conversando, surgiu a ideia do Extinction in Book, o inário da extinção, né? E então não tinha nada escrito. Ele falou, você não quer fazer? Eu falei, quero, claro. Ele me deu um prazo, acho que uns 4, 5 meses, e eu comecei a escrever, então, este livro aqui, que não é esse, é o livro original, o Lanterns original, e eu escrevi exatamente novos, 1, 2, 3, 4 contos, que é Lunar Empire, Some Dead Rats, The Ace of Ice and Gold and Mud, e The Devil Almost. Esses contos todos eram baseados em figuras históricas, não era até uma brincadeira tentar adivinhar quais, né? Além disso, eu traduzi um conto antigo, mas quase um poema em prosa, para uma peça original que não tem como reproduzir aqui, que era uma espécie de pôster que vinha no livro. Não é? E aí, em 2017, saiu meu livro, e é uma das coisas mais lindas que eu já produzi, assim, quer dizer, eu escrevi, editou e montou, foi o Dan Guetta. Tive uma ajuda providencial, e eu agradeço aqui, do Damian Murphy, que ajustando algumas coisas ainda do meu inglês, que ainda estava meio capengante, né? Então precisei de um pouco de ajuda nesse ponto, mas de revisão, essas coisas, né? E o livro era lindo, porque era um momento que a Monty Roxas faz muito tempo que eles não lançam novos formatos, eles faziam isso sempre. A cada ano era um novo formato de livros da Ex-Occident Press ou Monty Roxas. Teve de tudo, alongado, pequeno, como se fosse um livro de horas medieval, enorme, enfim, teve de tudo, né? Assim, em formato widescreen, né? Quando foi o meu, ele tinha um formato interessante. Ele era 20 por 20, como as concertinas, aí se vê a inspiração, né? As concertinas da Rafa são 20 por 20. Então ele tinha aquele formato 20 por 20, só que capa dura. E uma sobrecapa lindíssima, que parecia assim, e era, né, feito por artistas que trabalham com bandas de rock. Né? Isso é uma característica interessante do Dan, né, dos livros da Monty Roxas. Então parecia um disco de rock aquilo. Era sensacional o livro, não muito prático de pôr na estante, mas ele era mais prático de pôr assim, para você ver. Tentei reproduzir um pouco isso aqui, desgraçadamente, sem muita qualidade, pelo menos não a mesma qualidade do livro original. Então era lindíssimo, e tinha um pôster no meio. E todos dessas, foram poucos que ele fez nessa mesmo formato. Foram 2 do Damian Murphy, eu não vou lembrar o título agora, mas foram 2. Um de um autor falecido já, que é o Harold Billings, não é? O meu, e o Conflagration do Deep Watt. 5. Nem todos tinham pôster, que eu sei que tinha pôster, era o meu e do Deep Watt, né? Então, e o pôster era colado meio que à mão, né? Porque com, sei lá, com cola, cola quente, sei lá, ele colava, né? E então, quando eu vi aquilo, eu achei incrível, né? E de certa forma os contos fluíam muito bem. Consegui construir um pequeno universo ficcional, não era nem ideia. Podiam ser contos bem diferentes uns dos outros, mas não eram. Eles tinham uma certa relação não temática, nem exatamente estilística às vezes, mas uma relação muito mais por conta de uma noção de memória e uma noção de, digamos assim, perda, não é? Resistência à perda, de certa forma, reação a isso, mas muito de forte perda, né? Coisas que você perde para você ter o que você tem hoje, né?
E era um material que eu constantemente. Isso é interessante quando você tem um material fechado, um manuscrito com algum peso, que, obviamente o próprio autor determina isso, né? Mesmo já tendo publicado e tal, eu publiquei uma versão traduzida, por exemplo, do o Diabo, né? Quase o Diabo em português, The Devil Almost, ficou traduzido assim. Foi publicado numa revista científica de arte e cinema, né? Um periódico, que era uma proposta ousada que eu tive, tanto analítica quanto ficcional, e foi aceita, né? Publiquei esse material num livro, os contos originais do Lantern, né, num livro chamado Divertimentos Noturnos, esgotadíssimo também, já em português. Continuei publicando nas coletâneas do Dan. Faz algum tempo que eu não participo, né? O tempo começa a ficar mais escasso e há 10 anos, quando você tem 40, porque você vai passar dos 50, é um tempo bem considerável. Quando você tem 20 e poucos, você vai chegar nos 30? Não. Mas quando você tem 40 e poucos, vai chegar nos 50 e poucos? Não é? Então, esses 10 anos cobraram, né, digamos assim, cobraram física e mentalmente, em termos de exaustão. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande já de escrever ficção, demorou bastante, mas já não é mais, não é? Não tem mais tanta fluidez quanto nessa época maravilhosa que eu escrevi esse material. E ainda depois eu consegui escrever 4 contos diferentes, posso publicar todos, né? Para este livro aqui, é tão alongado que ele não cabe no plano da câmera, que é uma homenagem da Monte Abraxas ao Cioran, chama Wand to Wand, né? Ao Cioran. E eu contribuí com um conto que está na coletânea, nessa coletânea aqui, que é This Disquiet Demiurge, né? É a minha contribuição, a homenagem, né, da Monte Abraxas ao grande Cioran. E eu publiquei de novo porque essa homenagem nunca mais saiu, acho, nem foi relançada pela própria Monte Abraxas. Vários autores aqui, a gente tem o Eugene Thacker, né? São autores que é difícil de manter os direitos para uma futura publicação, né? Enfim, tem os de sempre e tem alguns diferentes, como o que eu mencionei, né? O Eugene Thacker é um grande teórico, né, ligado ali ao aceleracionismo e tal. Na verdade, é o CCRU, que não é necessariamente, quando se fala aceleracionismo, já se pensa em Nick Land e essas coisas assim, que ele representa hoje, né? Mas não é? Tinha muita experimentação filosófica e independente, inclusive de filósofos que seguiriam um caminho diametralmente oposto ao Nick Land, né? Mas voltando, então, aqui saiu Disquiet Demiurge, que está aqui também, né? Esses contos, Disquiet Demiurge, eu acho que o Senses Fugue, também, e os Sea Monsters, que são os 2 inéditos, eles nunca saíram no Brasil em lugar nenhum. Eu tenho um conto que foi publicado na coletânea de novos autores da O Grifo, de terror, né, de horror brasileiros. E tenho mais um conto que foi publicado numa outra coletânea da Monte Abraxas, né, sobre templos. E aí são os livros que eu publico na Rafos, né? Tem alguns de ficção, um ensaio ficcional, tem, enfim, algumas experiências. Mas como eu disse, é curioso, né? Como o primeiro livro, às vezes, é um pouco seu auge, ou pelo menos chega bem perto daquilo que você gostaria realmente de ter produzido e se você se sente bem com aquilo. Eu acho que isso é essencial na produção de ficção, não, ou de poesia, ou de drama, ou cinema, que seja, mas você tem que estar feliz com o que você produziu. Quando você chega nesse estágio, é que as coisas vão ficar mais fáceis. As portas vão se abrir de uma maneira mais tranquila. Você vai saber apresentar aquilo para um leitor eventual, para um editor, ou o que seja. E aí fica isso como, não sei exatamente um ensinamento, acho que é
quem sou eu para ensinar alguém, mas como uma trajetória minha, que está longe de ser vitoriosa, mas foi uma trajetória prazerosa, divertida e que, enfim, gerou um material interessante. Se vocês quiserem conhecer, são só 50 exemplares, vai esgotar rápido, já metade já foi mais ou menos, né? Então, quem quiser, está disponível na loja virtual da Raffles Press. Um abraço a todos e até a próxima.